Olá, eu sou Alexandre e você é bem-vindo aqui para mais um episódio da série Além do Óbvio, para começarmos a estudar qual deve ser o nosso relacionamento com a mulher estranha, com a mulher adúltera, a mulher perversa. Provérbios capítulo 5, versículos de 1 a 6, como não é tão grande o texto, está aqui na sua tela para você pausar e dar uma lida, se inteirar do contexto. Mas enfim, nesses 6 versículos, o pai mostra ao filho o céu e o inferno. Ele sai do céu e vai direto para o inferno sem tecer muitos detalhes. Porque ele fala de ouvir a palavra de Deus, mas se não ouvir a palavra de Deus e ouvir a palavra da mulher estranha, ele vai acabar no inferno. Então, é uma palavra introdutória nesse assunto de como deve ser o relacionamento do filho com a mulher estranha, mulher perversa, mulher adúltera. Então, o pai começa usando e usa nesses 6 versículos os mesmos termos que ele usou no capítulo 4, no final, episódio passado a gente viu, ele fala de inclinar os ouvidos, ele fala dos pés, ele fala de ponderar a vereda, né? Fala dos lábios. E esse é o assunto dos versículos 1 e 2. Inclinar os ouvidos à palavra do Pai, para que os seus lábios guardem o conhecimento. Por que os lábios guardar o conhecimento, sendo que a palavra diz que o coração é que deveria guardar a palavra de Deus? Porque os lábios falam do que o coração está cheio. E além disso, para Israel, nesse contexto, o meditar na palavra de Deus significava repetir a palavra de Deus várias vezes. Ficar repetindo a palavra de Deus. Não tinha esse conceito que nós temos hoje de esvaziar a cabeça. Não. O contexto de Israel na meditação era de repetir a palavra de Deus constantemente. Quando Deus fala para Josué, medita na minha lei de dia e de noite, ele está dizendo, olha, essa lei esteja nos teus lábios de dia e de noite. Porque, por outro lado, diz o pai, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, o seu paladar é mais macio do que o azeite. Então a gente percebe que tem uma concorrência às palavras do pai, que são as palavras da mulher estranha, da mulher adúltera. E essas palavras, diz o pai, são doces como mel e macio, suave como azeite. São palavras que são interessantes no primeiro momento, são até inocentes, vamos dizer assim, agradáveis aos ouvidos, mas que apelam tão somente para a carne do homem. Apelam para o apetite sexual do homem. Mas o seu fim é amargoso como absinto, uma raiz amarga, e agudo como espada de 2 fios. Aquilo que começa de forma gostosa para a carne, acaba em amargor de espírito e morte espiritual. Porque a espada de 2 gumes, naquele então, era a arma mais letal que uma pessoa podia ter consigo. Equivaleria hoje a um fuzil AR-15, M4, um fuzil de assalto que os soldados usam hoje em dia, AK-47, é uma arma eficaz, letal. Os seus pés, os pés da mulher adúltera, descem à morte e os seus passos firmam-se no inferno, porque ela não pondera a vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Ela fala um pouco do caminho, o pai fala um pouco do caminho da mulher adúltera, da mulher estranha, que são caminhos variáveis, são caminhos de vai e vem, que não tem firmeza, que não tem constância. E é aí que o pai traz o ensino para o filho, olha, meu filho, inclina os teus ouvidos para as minhas palavras, porque se os teus ouvidos se inclinarem para a conversa da mulher estranha, da mulher adúltera,
você vai acabar caindo em amargura de espírito e em morte espiritual. E vai terminar indo para o inferno. Vai terminar recebendo a condenação de Deus. Portanto, são nessas conversas inocentes que se dá a introdução a algo que vai terminar em adultério. E isso que o filho deveria evitar inclinando seus ouvidos para as palavras do pai, para que não fosse afastado do pai através do discurso da mulher adúltera. Mas aí você poderia estar dizendo, bom, eu estou muito bem casado, obrigado, eu não inclino os meus ouvidos para conversa de mulher, não fico com conversa furada com nenhuma moça e etc e tal. As moças, ao contrário, não ficam aí, eu sou muito bem casada, não dou oportunidade para ficar escutando conversa furada de homem nenhum, etc. Muito bem, é assim que se evita o adultério físico, o adultério sexual. Mas o que está além do óbvio aqui é que existe uma espécie de adultério que se chama adultério espiritual, tão letal como o adultério físico. Agora, o casamento entre um homem e uma mulher era a representação, e é ainda hoje, a representação da união de Deus com o seu povo. E como a união de Deus com o seu povo ela é firme e eterna, assim deveria ser também o casamento entre homem e mulher. E quando o homem ou a mulher saíam desse contexto do casamento para ter relação com outro homem ou com outra mulher, isso era o adultério. E no contexto espiritual, em que o povo de Deus está unido com o Senhor através desse matrimônio espiritual, quando o seu povo deixa Deus para ir após outros deuses com D minúsculo, isso se chama adultério espiritual. Quando o povo de Deus dá ouvidos a conversas da mulher adúltera, da mulher estranha, que são doutrinas falsas, que são ensinamentos errados, heresias, o homem está propenso a cometer adultério espiritual. E essas doutrinas, assim como a conversa da mulher adúltera aqui, essas doutrinas parecem ser doces como mel, parecem ser suaves como azeite, apelam para a carnalidade do homem, como diz lá no final da Bíblia, né, nas epístolas, que os homens tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou ensinadores ou pregadores da palavra conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, vão ter para si ensinadores da palavra que são conforme os desejos da sua carne. Então, essas doutrinas falsas, que não são conforme a palavra de Deus, elas são apelativas à carne do homem. Elas procuram satisfazer os desejos do homem, procuram deixar o homem no centro. E é aí que a gente vê várias doutrinas erradas, perigosas, falsas, que colocam Deus abaixo do homem, colocam Deus como um serviçal do homem. E isso não é o que a palavra de Deus ensina. O evangelho tem sido desprezado, o evangelho tem sido deixado de lado. A palavra do arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo não tem sido pregado. Não tem sido ensinado a verdadeira noção do que seja arrependimento e conversão. E, consequentemente, às vezes temos homens e mulheres que são cristãos nominalmente, mas que não têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro.
através do arrependimento e da fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher prostituta, a grande prostituta que opera nos dias de hoje, pode não ser uma mulher de carne e osso. E o adultério pode não ser aquele sexual em que um homem ou uma mulher pula a cerca para ter relações sexuais ilícitas, mas pode ser um adultério espiritual. E como a gente pode sair ou não correr o risco do adultério espiritual? Ouvindo bem a santa palavra de Deus, a sã doutrina. Se a gente não conhecer a sã doutrina que está na palavra, como que a gente vai fazer para não ser levado em roda por qualquer vento de doutrina? Isso nos leva à demanda de um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Um relacionamento mais profundo com o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. É isso que esse texto está nos ensinando. Ouvir bem a palavra de Deus e não cair em conversa furada. Nem da mulher adúltera, nem do homem adúltero e nem de doutrinas que levam à prostituição, que levam ao adultério espiritual. Agora, daqui para frente, o pai vai falar em mais detalhes como que se dá esse relacionamento, como deve ser o relacionamento do filho com a mulher adúltera. O que pode acontecer? Quais são os resultados? Aqui a gente já sabe que é morte, é desvio, é infidelidade e condenação, mas agora o pai vai mostrar todas essas coisas com mais detalhes. E a gente vai ver isso nos próximos episódios. Até aqui eu agradeço a sua companhia, peço a sua inscrição, se ainda não é inscrito, o seu like, os comentários e o compartilhamento com todos aqueles que você conhece. Deus abençoe.